santo nome neste lugar. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós aqui. O Senhor conhece-nos, o Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades. O Senhor conhece, Senhor, ó Deus, cada coração, cada pessoa, o estado de cada um aqui. Porque, Senhor, o Senhor é onisciente, Pai. O Senhor tem todo o conhecimento, Senhor. Então, Senhor, ó Deus, encobre a tua igreja com o teu sangue, Jesus. Ó Espírito Santo, nos guia em cada palavra. Nos guia, Senhor, ó Deus, e fala conosco. Desde já, Senhor, nós repreendemos toda ave de rapina, repreendemos todo o ataque das trevas, repreendemos toda ação de Satanás e declaramos que a nossa mente, Senhor, ó Deus, está, Senhor, ligada aos céus, cativa ao senhorio de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você crê nessa palavra, querido? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia. Você pode melhorar essas palmas, por favor. Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Falar, ministrar João Batista é um desafio. Mas a minha primeira ministração diante da igreja, diante de uma comunidade, foi justamente sobre a vida de João Batista. Então eu gosto muito de ministrar, né? Olhando para a vida de João Batista. Hoje eu quero pregar em cima do tema que nós lemos aqui no versículo 2, que é: arrependei-vos, porque está próxima o reino dos céus. Amém? Você pode falar isso para o seu irmão, para ele gravar: irmão, vamos nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Amados, quem estava aqui semana passada, levanta a mão. Tem alguém aqui que não estava semana passada? Semana passada, nós estávamos no capítulo 2 e agora nós entramos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Até então, querido, a nossa figura de meditação era José e Maria. Amém? Nós meditamos tanto em cima da vida desse casal, sobre a vida de José, Maria, do menino Jesus. Porém, ao entrar no 3º capítulo do Evangelho de Mateus, a figura histórica aqui muda. Amém? E entra em cena um ícone chamado João Batista. Amém? O profeta, o último profeta. Você sabia que o João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento? Talvez você fale assim: mas pastor, como que ele pode ser o profeta do Antigo Testamento se ele está no Novo Testamento? Mas a mensagem da primeira vinda de João Batista, de Jesus, João Batista foi o último profeta a pregar a primeira vinda de Jesus. Amém? E quem era João Batista? O precursor de Jesus, o reformador moral, o pregador da esperança messiânica. O pai de João Batista era Zacarias e Isabel. Zacarias, ele era um sacerdote do grupo de Abias, e Isabel, ela era descendente de Arão. Amém? Irmão de Moisés. O casal era... A Bíblia vai dizer que esse casal era justo diante de Deus. Eles não poderiam ter filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam avançados em idade. Deus anuncia o nascimento de João através do anjo Gabriel, que apareceu para Zacarias, enquanto
Zacarias estava servindo no templo, e a Bíblia vai nos dizer que Zacarias teve um encontro com esse anjo, e devido a esse encontro, Zacarias ficou um período mudo. Ele não poderia falar até que o menino nascesse, mas vamos deixar talvez essa ministração para outro dia. Eu tenho uma pregação sobre isso, chamado Deus está chamando pelos profetas. E confesso para vocês que eu fui tentado a ministrar essa mensagem hoje. Mas vamos orar, vamos ver se Deus nos guia para isso. Amém? E assim como o anjo anunciou o nascimento de Jesus, o anjo também anunciou o nascimento de João Batista. Quando seu pai estava trabalhando no templo, diga comigo, trabalhando. Fala assim, o pai de João Batista, Zacarias, estava trabalhando. Amém? E aqui eu gostaria de enfatizar algo aqui. Já queria liberar algo para você, liberar algo no seu coração. À medida, querido, que você serve a Deus, à medida que você se entrega a Deus, à medida que você trabalha para o Senhor, Ele está preparando o seu milagre. Amém? Não, 2 pessoas creram nisso, 2 pessoas acreditaram nisso, a maioria não acreditou, mas eu vou dar uma segunda chance para você. Enquanto você está trabalhando no templo, o Senhor está preparando o seu milagre. Amém? Porque às vezes nós estamos servindo a Deus, estamos servindo o Senhor e orando para que Deus opere um milagre. E a gente começa a perceber que alguns irmãos começam a ser abençoados e logo então nós pensamos, quando será a minha vez? Fique sossegado, Deus está preparando o seu milagre. Amém, querido? Amém, minha irmã? Fala assim para a pessoa que está do seu lado, Deus está preparando o seu milagre. Fala assim, trabalhe, sirva o Senhor, honre o Senhor, porque enquanto você está trabalhando, servindo o Senhor, Deus está preparando o seu milagre. Amém, queridos? Glória a Deus. É importante lembrar que o profeta Isaías, ele profetiza sobre o ministério e a vida de João Batista 700 anos antes de João Batista nascer. João Batista era uma promessa profética. João Batista era uma promessa profética sobre a nação de Israel. E então, após tantos séculos, tanto tempo, João Batista aparece pregando no deserto. Grave isso, aonde que ele estava pregando? Diga assim, no deserto. Ele estava pregando no deserto. Cumprindo essa antiga profecia, João Batista está no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus, para a vinda de Cristo. João era o verdadeiro arauto do rei. João estava no deserto. O ministério de João Batista não começa dentro do palácio. Na realidade, em todo o contexto que nós lemos, meditamos, tudo foge do palácio. Jesus não nasce no palácio. Tudo está fora do palácio. Está acontecendo todas as coisas nos lugares aonde as pessoas menos queriam estar. E João também não foge disso. O ministério de João começa
solitário no deserto. Mateus capítulo 3, verso 1. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: amados, quantos aqui já ouviram uma mensagem falando sobre deserto? Levante a mão. Eu acho que todos nós. E toda vez que nós ouvimos uma mensagem, presbítero, falando do deserto, sempre está voltado a lutas, adversidades, a guerra, batalha. Mas eu quero falar algo para você um pouco diferente. Deserto é bênção de Deus. Tem gente que até tem medo de dar glória a Deus por eu falar isso, porque está fugindo do deserto. Quando falamos de deserto, logo vem na nossa mente, no nosso coração, no nosso pensamento, um lugar de sequidão, e realmente a Bíblia relata o deserto como este lugar. Sendo mais claro, logo pensam em lutas, adversidades, batalhas. Amados, porém, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós aprendemos muitas coisas boas no deserto. Você sabia que coisas boas vêm do deserto? Que silêncio, misericórdia. Quantos aqui têm medo do deserto? Se você tiver medo do deserto, você não está pronto para ser liberado. Amém? Deserto, querido. Deserto fala de remissão. Fala de remissão de pecados. Como assim, pastor? Nós podemos ver isso ali no livro de Levítico, capítulo 16. Você não precisa abrir. Quando era escolhido um bode que era enviado para o deserto. E esse bode, se colocava a mão na cabeça do bode, fazia confissão e o bode era enviado para o deserto. Então a primeira lição que nós temos aqui é que deserto também fala de remissão dos pecados. A lei, ela foi dada no deserto. A lei, ela foi dada no deserto. Os mandamentos de Deus foram entregues no deserto para o seu povo. O tabernáculo foi levantado aonde? No deserto. Sim, o tabernáculo estava no deserto. Foi levantado no deserto. O sacerdote foi estabelecido no deserto. Os ofícios levíticos vieram no deserto. O maná foi entregue aonde? No deserto. Olha quantas coisas boas da parte de Deus aconteceu no deserto. Deserto fala de cuidado, deserto fala de proteção, deserto fala de provisão, deserto fala da glória, do Shekinah, o deserto fala de remissão, o deserto fala, querido, de projetos divinos. O discipulado de Deus acontece no deserto. Deserto fala de batalhas espirituais. Jesus enfrentou Satanás no deserto. Aleluia! Foi no deserto que Israel viveu sua maior experiência com Deus. E eu tenho certeza que é no deserto que alguns irmãos aqui também viveram a sua maior experiência com Deus.
A sua maior experiência com Deus não aconteceu quando você estava bem financeiramente, quando você estava voando. Aconteceu nos momentos de lutas. Então você viu a glória de Deus. Então você viu as mãos de Deus. Foi no deserto que Israel via Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Eu aprendo que no deserto, que o deserto não é somente um lugar de sequidão. O deserto não é somente um lugar de sequidão, mas também de liberação. Diga comigo assim, deserto não é lugar de sequidão, mas de liberação. Amados, quando Deus nos leva para o deserto é porque algo está para ser liberado sobre as nossas vidas. Será que tem alguém no deserto aqui hoje? Será que tem alguém passando pelo deserto? Fica esperto. Fala aí pro irmão que está do seu lado. Fica esperto, irmão. Que Deus pode levar você para o deserto. A grande questão, amados, não é ser levado pelo deserto. A grande questão é saber quem está com você no deserto. A grande questão não é você ir para o deserto. A grande questão é saber quem está à frente nessa batalha, nessa luta. Preste atenção, hoje creio que nós seremos rápidos, como sempre. Por que vocês deram risada? Amados, qual é o último livro do Antigo Testamento? Qual é? Malaquias. De Malaquias a João, 400 anos se passa do silêncio profético na terra. Sabe essa folhinha branca que tem na sua Bíblia? Essa folhinha branca, profeticamente podemos dizer que é 400 anos de silêncio. Período esse conhecido como interbíblico. Agora, depois de 400 anos, um profeta se levanta pregando no meio de um povo, no meio do deserto. 400 anos do silêncio de Deus na terra, se levanta um profeta pregando no meio do deserto. E qual é a mensagem que atrai tanta gente para o deserto? Será que é uma mensagem de prosperidade? Será que é uma mensagem de vitória? Será que são chaves que estão sendo entregues? Não, a mensagem é Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu fiquei imaginando. Imagine comigo você reiniciar um computador. Você desliga o computador, reinicia ele. E quando você, depois de alguns anos, liga aquele computador, ele começa a funcionar do mesmo ponto que os últimos
a última mensagem apareceu para você? Eu fiquei imaginando isso porque 400 anos tinha se passado, presbítera Cássia. Mas a mensagem ainda era a mesma. Arrependam-se, porque é chegado, porque está próximo o reino de Deus. O foco da mensagem de João Batista estava no arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. Essa era a mensagem que queimava dentro de João Batista: arrependimento. E por quê? Por que João Batista pregava essa mensagem? Sabe o que é interessante? Que a mensagem de João Batista era uma mensagem focada no arrependimento. João Batista era o profeta moral do confronto. Um profeta que pregava palavras duras, mas cheia de amor. Você pode ser um profeta de palavras duras, mas se ela for carregada de amor, tudo será diferente. A grande questão é que muitos profetas se levantam para pregar uma palavra dura, cheia de ira. Não de Deus, mas de si próprio. João Batista está no deserto e a Bíblia vai dizer que multidão estão indo lá para ouvir ele pregar sobre arrependimento. Arrependei-vos. A multidão está indo lá. Lembro-me, ao encontrar um pastor em determinado lugar uma vez, ele me disse assim, eu perguntei para ele como está o ministério, ele disse, irmão, as pessoas não vão na igreja onde eu ministro a palavra porque eu prego a verdade, e o povo não quer ouvir a verdade. Eu pensei dentro de mim, João Batista pregava a verdade, e o povo ia até João Batista para ouvir a verdade. Sabe por quê? O povo não quer. Na realidade, o povo quer ouvir a verdade. O povo está cansado de ouvir mentiras. E João Batista pregava uma palavra que queimava dentro dele, ardia dentro dele. Por que ele pregava essa mensagem? Ele pregava essa mensagem porque o reino estava vindo. O reino estava vindo. E para preparar o caminho para o reino era necessário pregar o arrependimento. O chamado ao arrependimento é essencial dentro do Evangelho. O chamado ao arrependimento é essencial para a mensagem do Evangelho. Amados, nós não podemos falar de Evangelho se nós não falarmos de arrependimento. Se nós não pregarmos arrependimento dentro das igrejas, nós estamos falhando na missão, porque como nós vamos querer pregar o Evangelho sem falar de arrependimento? Não tem como. É impossível. Alguém até chamou de a primeira palavra do Evangelho. A primeira palavra do Evangelho é
o arrependimento. Você não pode ser evangélico sem ser arrependido. E o arrependimento é essencial dentro dos nossos cultos. Você não se arrepende uma vez e está tudo certo. Parece até uma heresia. Então quer dizer que estou querendo dizer que nós precisamos ter um coração quebrantado e arrependido todos os dias das nossas vidas. Alguém disse que não há boas novas sem arrependimento. Nós falamos das boas novas. Ano passado nós batemos aqui em cima do novo nascimento. Mas não há novo nascimento, não há boas novas, não há sem o arrependimento. Esta foi a palavra profética que preparou o caminho para Jesus. Arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa foi a mensagem central. Foi a mensagem central. Sem arrependimento, você pode ser qualquer coisa, mas menos cristão. Você pode ser qualquer coisa, frequentador de um culto, mas você não pode ser discípulo de Jesus. Arrependimento significa ser discípulo de Jesus. Sim. Esse foi o convite de João Batista para a sua geração. E esse ainda continua sendo o convite para a nossa geração. Às vezes nós queremos pregar tantas palavras, mas a mais necessária é arrependam-se. E eu não posso falar para você, falar para o seu irmão se arrepender, porque isso é uma questão individual. Arrependimento é... Você precisa se arrepender nessa noite. A igreja precisa se arrepender nessa noite. Nós precisamos nos arrepender nesta noite. O arrependimento ainda não saiu de moda. O arrependimento ainda não saiu de moda. Na realidade, a mensagem sobre o arrependimento, ele não pode sair dos nossos púlpitos. Não pode sair dos nossos sermões. Nós precisamos constantemente falar, viver o arrependimento. Amém? Quantos estão comigo aqui? Amém. Quantos precisam se arrepender nessa noite? Amém. Você tem algo que você precisa se arrepender? E o que é arrependimento? O que é arrependimento? Hoje você pode dar um Google e você vai achar tantas coisas falando sobre o arrependimento. O arrependimento, ele é uma tristeza pelo pecado cometido, amados. Não, mas ele não é apenas uma tristeza, ele é o abandono desse pecado.
Arrepender-se é abandonar, é se sentir angústia, dor na alma, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Amados, é muito preocupante quando alguém peca e não sente uma dor corroendo o seu espírito. Isso é o Espírito Santo gerando em você o arrependimento. Isso é o Espírito Santo trazendo dentro de você o arrependimento. Isso é o Espírito Santo gerando você o arrependimento. Arrependimento é afastar de tudo, de forma sincera, de tudo aquilo que é ruim e que desagrada a Deus. Se desagrada a Deus, é pecado. Pecado significa errar o alvo. E se eu estou errando o alvo, então eu preciso me arrepender. Quantas vezes eu já orei, Senhor, gera em mim um arrependimento, Senhor. Gera em mim, Senhor, um arrependimento pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus tropeços. Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Eu sou um santo lutando contra o pecado, que todos os dias bate em nossas portas. Como diz a canção de Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus. Arrependimento é muito mais do que sentir um remorso ou um pesar. Atitude essa que só indicam nada mais do que uma tristeza por ter falhado. Dizem que o remorso é mais ou menos assim. A pessoa rouba uma vaca, mas na hora de contar a sua falha, ela não conta que roubou a vaca, ela diz que roubou a corda. E ela esquece que na ponta da corda estava a vaca. Remorso nada mais é do que, Senhor, me perdoa pelo pecado de amanhã. Que eu irei. Eu lembro Mauá, presbítero Mauá, ele já olha até meio com medo, mas ele vai lembrar disso. Uma vez ele disse assim para mim, pastor, quando o pessoal ia fazer assalto, era isso, não é? Você lembra disso, né? O que eles faziam? Eles pediam a bênção de Deus. Vamos orar para que tudo dê certo. Senhor, abençoa esse assalto, que o Senhor vá à frente. Isso nada mais é do que um remorso. Diz que a pessoa que sente remorso chora não porque errou, mas porque foi descoberto. O sentimento de remorso traz culpa. O sentimento de remorso traz culpa, mas o arrependimento leva ao perdão e à reconciliação.
Muita gente carrega a culpa. Não, você tem que andar pelo caminho do arrependimento. No caminho do arrependimento. Amados, o arrependimento é uma exigência. Presta atenção nisso. O arrependimento era uma exigência dos profetas do Antigo Testamento. Era uma exigência dos profetas do Antigo Testamento. Foi tema prioritário na pregação de João Batista, de Jesus, dos apóstolos. E continua sendo a mensagem principal do Evangelho atual. O arrependimento é a grande manchete do reino de Deus. É a primeira palavra que precisa ser anunciada ao pecador. Às vezes nós queremos dar palavras de sabedoria, palavras de prosperidade. Olha, tem uma promessa aqui para você de prosperidade. Mas a primeira palavra que precisamos anunciar é: arrependa-se. Eu lembro um testemunho que eu ouvi, que a pessoa disse que ela falou assim: Deus, se o Senhor me quer me dá uma palavra, eu nunca abri a Bíblia, eu não gosto da Bíblia, mas me dá uma palavra, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. E ao abrir a Bíblia, a palavra que saiu foi justamente: arrependei-vos, raça de víbora. E essa pessoa ficou chocada. Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, se fosse eu daria a palavra de Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Não, você quer uma palavra, o Espírito Santo já... Essa é a palavra primária do Evangelho: se arrependa-se. Fala aí pro irmão que está do seu lado: se arrependa-se. Fala assim: a ordem hoje é para se arrepender. Fala assim: não é para dormir, nem cochilar. É para se arrepender. Eu sabia que essa mensagem seria uma mensagem que daria sono. Eu sabia que essa mensagem... Meu irmão, você quer ver a igreja dormir? Pregue sobre pecado. Pregue denunciando pecado. Pregue denunciando. Sabe por quê? Porque há uma batalha acontecendo neste lugar. Há uma batalha. Quando você começa a anunciar o arrependimento, Satanás quer a sua cabeça, como ele quis a de João Batista. Só que nós somos que nem Highlander. Quem já assistiu Highlander aqui? Já assistiu Highlander? Nem só morria se cortasse a cabeça, não é verdade? O Highlander era assim, não era? Só morre se cortar a cabeça. A igreja só morre se nós estivermos desconectados de Deus. Quer matar um crente? Corta a cabeça. Porque não há outra forma de matar o crente. Fala para o irmão que está do seu lado: fica ligado. E se arrependa-se. Fala assim agora ao outro: você também se arrependa-se também. Extra! O Evangelho é: arrependa-se. Arrependimento é a grande manchete do reino de Deus, disse Hernandes Dias Lopes.
João Calvino, querido, olha o que ele disse. O verdadeiro arrependimento é o abandono dos pecados e a conversão a uma vida nova em Cristo. Vou repetir. João Calvino disse: o verdadeiro arrependimento é o abandono do pecado e a conversão a uma vida nova em Cristo. Martinho Lutero disse: toda a vida dos crentes deve ser de contínuo arrependimento. Martinho Lutero disse: toda a vida do crente deve ser de contínuo arrependimento. Constante arrependimento. Ulrico Zwingli disse: arrepender-se é lançar fora o velho, anunciar o pecado e renunciar o pecado e seguir a Cristo com um coração renovado. Aleluia! Vou repetir a fala de Ulrico. Arrepender-se é lançar fora o velho, renunciar o pecado e seguir a Cristo com um coração renovado. Hoje você vai embora daqui com o coração renovado. John Knox disse: o arrependimento é a chave que abre a porta da misericórdia divina. O arrependimento é a chave que abre a porta da misericórdia divina. Aquele que se arrepende encontra misericórdia. Mas aquele que não se arrepende, ele é quebrado. Nós estamos falando de homens avivalistas, de homens que escreveram história. Estamos falando de reformadores. E a mensagem desses homens era sobre o arrependimento. Pregar sobre arrependimento nunca foi algo doce. Mas dificilmente você vai achar um remédio bom que não seja amargo. Sem arrependimento não há salvação. E cada vez que nós pregamos sobre o arrependimento, nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo. Podemos cessar muitas coisas dentro da igreja. A única coisa que nós não podemos cessar é arrepender-nos. Agora, eu preciso deixar bem claro aqui hoje que o arrependimento por si só não é suficiente para o perdão. Basta se arrepender somente? Na realidade, não é o arrependimento que te leva para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus Cristo. Você pode se arrepender, mas se Jesus não estiver na sua vida, todo o seu arrependimento se transformará nada mais do que um remorso profundo. Se arrepender não é suficiente. Até parece algo herético falando assim, né? Mas o arrependimento, ele precisa ser seguido pela fé. Vou repetir, o arrependimento precisa ser seguido pela fé. O outro evangelista, Marcos, vai dizer no capítulo 1, verso 15,
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes. Então você se arrepende e crê no quê? No Evangelho. O arrependimento vem antes do batismo. O arrependimento vem antes de tudo. Você se arrepende e crê no Evangelho. Eu conheço pessoas que pecaram, cometeram falhas, pisaram no tomate e viveram 15 anos, mais de 15 anos, se culpando daquele pecado. E eu pensei comigo, meu Deus, 15 anos se culpando. Por que essa pessoa nunca se arrependeu? Sabe por quê? Porque lhe falta fé. Lhe falta fé para tomar posse do perdão, da remissão. Jesus morreu por mim. É tão lindo, querido, quando um pecador se converte e ele aceita o perdão de Deus. E ele aceita o perdão do Senhor. E é lindo, sabe por quê? Porque é simples. A fé é simples. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo no fundo do meu coração. E eu creio na tua misericórdia. E você se levanta dali, sabendo que você foi perdoado. Sabendo que você foi perdoado. O arrependimento nos chama para entrar num nível radical, querido, de renúncia. Perguntam para mim, o que é o arrependimento? O arrependimento é você ser radical, é você andar num nível radical. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fé, ela precisa ser acompanhada com essa palavra que chama radical, contra o pecado. Eu amo Mateus capítulo 5, versículo 29. Se você puder acompanhar comigo. Parece que o tempo parou. Diz assim: se os teus olhos, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu não sei você, mas este texto para mim sempre foi um mistério. Eu já tive debates com pessoas que falando que esse Jesus estava falando de forma literal, o outro fala que não era literal. Eu já discuti com gente falando, não, é a palavra de Deus, está falando para arrancar os seus membros. Se um dia você quiser, eu posso conversar. Eu conheço com gente que realmente tiraram os seus olhos por causa desse texto. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? A mensagem é a mesma. Arrependimento. O que Jesus está falando aqui é ser radical. Contra aquilo que destrói, contra aquilo. Meu amado, o pecado é destruidor. Você não está vendo, mas ele está corroendo você por dentro. Tem gente que nem sente mais.
Semana passada, eu fui no médico e o médico falou: olha, você pode estar com uma infecção que pode estar corroendo seus ossos. E eu disse assim comigo: mas como pode? Eu não estou sentindo nada. Tem pecado que é assim. Tem gente que não sente mais nada, mas está sendo comido por dentro. E a hora que você vê, a única coisa que sobra é a morte. Por isso que a palavra do Senhor diz que o pecado gera morte. O pecado, ele gera morte. Uma pessoa que está no pecado, seja um pecado que... Porque às vezes a gente quer fazer peso de pecado. Ó, esse daqui é um pecado grave, esse daqui é um pecadinho, esse daqui é um pecadão. Mas você quer ter um exemplo do que é pecado? Pegue uma pedra, vá lá no Lago do Taboão e jogue essa pedra no meio da água. O que vai acontecer com essa pedra? Um bloco. Vai afundar. Mas e se você pegar um pedregulho bem pequeno e jogar na mesma água, o que vai acontecer? Vai afundar do mesmo jeito. O pecadinho, o pecadão está te levando para o mesmo lugar. Jesus aqui ele está falando, se o olho te faz pecar, arranque-o. Ele está dizendo, olha, não tenha conversa com o pecado. É necessário ser radical contra o pecado. Se essa porcaria está te afastando de Deus, por que você ainda vai permanecer nela? Se esse vídeo não está agradando a Deus, por que você vai permanecer olhando para ela? Sabe por que João fala, anuncia, arrependei-vos, porque é chegado. Ele está dizendo, olha, tenha pressa em se arrepender. O arrependimento precisa ser algo que aconteça em pressa. Cada dia que você não caminha para o arrependimento é um dia a menos que você está vivendo para a glória de Deus. Ei, olhe para mim aqui. Em nome do Senhor Jesus. Você precisa se arrepender desse pecado. Porque a consequência é pesada. Não adianta pregar uma mensagem carregada de promessas de Deus se nós não mergulharmos no arrependimento. Porque seria algo totalmente... Seria algo sem noção você se embriagar com as bênçãos de Deus, mas morrer no pecado. Tudo que Deus quer é que você se arrependa. Se arrependa. E Deus está falando para que você seja radical. Amados, tem dia que eu vou vir aqui e vou pregar algo mais profético, ou talvez uma mensagem mais teológica, mas hoje eu estou pregando como um pastor para você e dizendo, você precisa se arrepender, porque isso está acabando com você, está acabando com o seu casamento, está acabando com a sua casa, está acabando com a sua vida, está acabando com a sua vida com Deus. Você precisa anunciar o arrependimento dentro do seu lar. Você precisa anunciar o arrependimento para os seus filhos. Seus filhos precisam saber o que é se arrepender. Pastor, mas meu filho não peca. Você que pensa.
Ele é pecador. Todos nós somos. Não há um justo sequer aqui. E o caminho é esse, o caminho do arrependimento. O que você precisa fazer é ouvir a voz profética e entender que para você viver o reino de Deus, é o que nós estamos anunciando aqui, o ano de estabelecer o reino. Mas como nós vamos estabelecer o reino sem antes estabelecer o arrependimento? E por mim eu ficaria aqui mais 2 horas só falando sobre isso. Moendo você. Torcendo você. E me torcendo também, porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é a humilhação, é o arrependimento. Deus quer sarar a nossa terra, mas Deus só vai fazer isso a partir de uma ação de arrependimento. Amados, não chama a sua atenção olhar para o texto que nós estamos lendo? O último profeta que anuncia a primeira vinda de Cristo. Porque depois de João Batista, o profético mudou, a ação profética mudou. Os profetas do Antigo Testamento são diferentes do Novo Testamento. Hoje os profetas eles trabalham dentro do corpo de Cristo, na unidade. Mas o último profeta a anunciar a primeira vinda de Cristo, João Batista, depois de 400 anos, se levanta no meio do deserto e a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não, ele não fala somente para se arrepender. Ele diz que nós precisamos dar fruto de arrependimento. Não basta só se arrepender, você precisa ter fé e também precisa dar fruto de arrependimento. Como que você vai se arrepender? E quando João Batista fala para que se dê fruto de arrependimento, ele está falando, sabe para quem? Para os sacerdotes. Não é só um banho na água, não é só uma... Não! Você precisa dar fruto de arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para você, amados. O Senhor conhece cada um de nós aqui. O arrependimento é o primeiro passo do Evangelho. Na realidade, é impossível viver o Evangelho sem o arrependimento. Se arrepender significa destronar o seu eu e colocar Jesus no centro da sua vida. É isso. Por quê? Porque você não está mais fazendo a tua vontade.
Você não está mais fazendo a vontade da sua alma. Você não está mais colocando o seu eu no centro. Agora você está dizendo: Senhor, seja o centro da minha vida. Seja o centro do meu ser. Eu saio do volante. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oração mais desafiadora da Bíblia foi feita por Jesus. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, se arrepender é justamente isso, é sair do lugar e deixar Deus entrar ali. A palavra grega para o arrependimento é metanoia. Algo que nós estamos falando durante muito tempo. Metanoia, que significa mudança de mente, transformação ou mudança de coração. É isso, nós precisamos ter uma mudança de coração nessa noite. Mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ter uma metanoia. Ninguém se arrepende se não passar pela transformação de mente. Ei! A palavra do Senhor diz: não se conforme com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Só uma mente renovada, só uma mente transformada pode andar no caminho do arrependimento, uma metanoia. Na realidade, se arrepender significa ser humilde. É por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor levanta os humildes, mas Ele derruba, Ele quebra, Ele abate os orgulhosos. Por quê, querido? A nossa maior muralha para não se arrepender se chama orgulho. O orgulho é um pecado, uma fortaleza difícil de ser quebrada. É por isso que é por isso que a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Mas nós somos tão pecadores que nós pegamos esse texto para usar em nosso favor e nossa exaltação. Os humilhados serão exaltados. Você pode me humilhar hoje porque amanhã Deus vai me exaltar. Ei, não quer dizer nada disso esse texto. Esse texto está dizendo que aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. Você precisa se humilhar. Você precisa se expor. Você precisa, querido, mostrar quem você é. Mostrar a sua lepra. Somos tão orgulhosos que queremos ocultar a nossa lepra. Parecemos guerreiros, cheios de autoridade, mas somos leprosos. E o orgulho é a capa que esconde tudo isso. Por isso que só há um caminho. O arrependimento. Cuidado com a mentira do diabo, que diz:
Peça perdão para Deus e tudo está resolvido. Sim, meu irmão, Deus perdoa todos os pecados. Mas entenda uma coisa, que há coisas na sua vida que para você ser curado, você precisa expor isso. Você precisa lançar para fora. Confessai a vossa culpa uns aos outros para que vocês sejam curados. Você recebe o perdão de Deus, mas enquanto você não expõe isso, meu irmão, você não vai receber a cura. E o orgulho não deixa você viver a cura, porque você está ocultando isso. E isso vai te corroendo até o momento que você diz assim: olha, eu não quero mais viver isso para mim. E você larga o evangelho. E você larga Jesus. E você larga a fé. Porque você foi abatido. Fala aí pro seu irmão que está do seu lado. Aí, irmão, você precisa expor isso. É uma mensagem difícil, sabe por quê? Porque é uma quebra de fortaleza. É uma quebra de fortaleza. Eu tenho certeza que nesse momento que eu estou anunciando isso, na sua mente está passando assim: imagina, eu nunca vou falar algo assim para ninguém. Mas se você não expor isso, talvez você nunca vai ser curado. Eu não estou falando somente de perdão, estou falando de cura e restauração. Tem coisas que realmente você vai pedir perdão para Deus e você vai ser liberto rapidamente. Mas tem coisa que você vai precisar procurar uma pessoa, um justo, e você vai precisar pedir ajuda. Eu nem sei porque eu entrei nesse campo, mas Deus sabe todas as coisas. Metanoia. Uma transformação de mente. Uma transformação e mudança de coração. Eu preciso mudar meu coração. Irmão, estou falando de você se libertar dessa corrente, dessa algema que te prende. Imagine 2025, você se libertar desse peso que 2024 você carregou o ano inteiro, culpa, acusação, sentimentos de raiva e sentimentos, falta de perdão e tantas coisas. O convite é para que você mude o seu coração nessa noite. E a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a viver esse milagre. Essa é a boa notícia, você não está sozinho. Fala para a pessoa que você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Peça a Ele para que Ele gere em você o arrependimento. Peça a Ele para que Ele te ajude, meu irmão. Se você tiver que procurar alguém para te ajudar a gerar para se libertar dessa corrente, ore a Deus, porque Deus vai colocar a pessoa certa, que vai te ajudar, que vai te ouvir, que vai orar por você. Então você não vai só receber o perdão, você também vai receber a cura, a libertação.
Todos os dias você tem o perdão. Todos os dias o Espírito Santo está esperando você se arrepender. Essa foi a mensagem de João Batista. Depois de 400 anos de silêncio, o profeta se levanta. A primeira mensagem não foi sobre prosperidade, não foi sobre finança, não foi 7 chaves da vida, não foi autoajuda. A primeira mensagem foi: se arrependa-se. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui.